O Bolsonaro, ele é uma pessoa que ele é tido como alguém muito polêmico, alguém que fez uma bagunça total com a própria direita, porque hoje nós temos uma divisão entre a direita, entre os extremistas e os moderados. O Bolsonaro, de certa forma, ele está conseguindo, entre os extremistas, cada vez mais se fortalecer. Mas, junto ao pessoal da direita moderada, hoje a gente tem uma divisão. Em outros programas, sempre falei da questão da figura do Tarcísio. O Tarcísio é uma pessoa hoje que ameaça a própria figura do presidente Jair Bolsonaro, isso é fato. Agora, falar em populismo, quando a gente olha o ex-presidente, é fato que ele mexe muito, mas eu não sei se ele vai conseguir segurar essa patamar aí de destaque. Eu queria aproveitar, Bia, quando a gente fala da decisão que hoje nós tivemos lá do ministro Alexandre de Moraes, eu fiquei muito feliz porque ele mostrou que ele, que sempre foi aí um idealizador de todos os estudantes de direitos do Brasil como um todo e no exterior, ele mostrou uma imparcialidade que até então não vinha sendo demonstrada. E ele agiu de forma muito técnica, porque quando a gente pega o artigo 312 do Código de Processo Penal, existem 3 pré-requisitos para que seja decretada a prisão preventiva, sendo o primeiro, garantia da ordem pública, o segundo, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Então, quando ele tomou a atitude hoje, que ele usou de um recurso sem que fosse solicitado, que quando a gente pega a parte final e ele fala, em momento algum, eu proibi o ex-presidente Jair Bolsonaro de dar uma entrevista, ele fez uso do quê? De uma resposta a um embargo de declaração, que isso é muito importante, porque acaba com o diz que me diz que fica entre as decisões do Poder Judiciário, as decisões aqui que são tomadas pelos dirigentes partidários políticos e traz o quê? Uma imparcialidade do nosso Poder Judiciário, que é o que prevalece e faz com que a democracia se enriqueça cada vez mais. Agora, Patrícia, não só o ex-presidente agora precisa tomar um certo cuidado, mas o entorno, né? Afinal, o vídeo ali foi postado pelas redes sociais de terceiros. Então, é toda uma estratégia, mesmo como a gente falava, como a Ellen comentou, que precisa ser montada a partir de agora. Exatamente. Precisa que esse entorno do presidente esteja positivamente articulado para que não deixe o ex-presidente em uma situação de vulnerabilidade e, com isso, corra mais riscos de uma prisão. O ministro Alexandre de Moraes delimitou exatamente, né, toda a situação, então é possível que ele fale em entrevistas, mas esse cuidado do entorno do ex-presidente é de extrema importância para que não o prejudique. Bia, posso só fazer corroborar com o que a Luciana estava falando aqui? A Luciana estava falando assim que o bolsonarismo ele divide ali a direita, né? Você tem a direita mais extrema, a direita mais ao centro. Enfim, eu trabalho no Instituto de Pesquisa Qualitativa e a gente estava justamente essa semana medindo o pulso, a população. Então, as pessoas que são mais alinhadas ao Bolsonaro, à direita, como que elas estavam sentindo. E eu acho que tem 2 exemplos que traduzem bem essa cisão. Uma das falas que a gente captou era uma pessoa da área de segurança que dizia assim, poxa vida, lá vai o Bolsonaro chorar novamente. Lá em 2022, a gente ficou na frente de quartel, a gente disse que estava disposto a agir e ele foi embora chorar no colo da mulher. Foi uma fala que a gente captou com uma pessoa da ala da segurança. Ou seja, que vê nesta coisa de expor tornozeleira, ir para fora, pedir ajuda do Trump, tarifar o Brasil, uma fragilidade que não é aceita por essa ala mais radical. Já uma outra pessoa trouxe a seguinte fala, disse assim, nossa, mais uma vez a missão de Bolsonaro para o Brasil e a pátria sendo interrompida por todo um sistema que é contra a salvação do Brasil. E aí é a outra ala, é a ala que diz em que esse discurso está colando muito bem, né? O discurso de perseguição institucional, essa mesma pessoa diz assim, aquele lá que eu não vou nem mencionar o nome, quando foi se referir a Alexandre de Moraes. Né? Então, é uma ala para quem cola mais. Agora, há uma ala importante também que vê nessa fragilidade um descolamento de seus ideais aqui dentro do país. Diga. E talvez tudo isso para não aceitar uma realidade que é bastante assim clara na forma que o Bolsonaro atua, que é o não respeito às instituições.
né? Eu acredito que muito... então ele tem que... Ninguém do entorno vai poder postar sobre ele. Não é isso. Quem postou foi o próprio filho. Né? Então, eu acho que eu entendo essa coisa de pensar na perseguição, colocá-lo como mártir, nossa, todo mundo perseguindo, mas o fato é que ele tem uma resistência em obedecer determinações judiciais. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro foi uma das pessoas que botou fogo no exército enquanto ele era soldado. Então, ele não é uma pessoa que gosta muito de obedecer regras. Então, não me traz nenhuma surpresa muito grande pensar que agora ele não obedeceria às cautelares. Mas, novamente, nós estamos numa guerra, né, de instituições, de mostrar que que existe um poder que ele tem que respeitar. É impossível nós assistirmos sentados um desrespeito às instituições judiciais do nosso país, né? Aliás, o Poder Judiciário é um dos 3 poderes que fundamentam a existência da nação. Então, que bom que dentro dessa dinâmica, apesar de desagradar, né, muitas pessoas que são apoiadores dele, a gente está entendendo que o Poder Judiciário vai se manter firme e sempre dar a última palavra. Ordem judicial existem para serem cumpridas ou recorridas. Desobedecidas, essa opção não tem. Ou você cumpre ou você recorre. Lu, queria a palavra? Sim, eu acho que uma coisa que precisa ficar muito claro, quando a gente fala em popularidade, saiu uma pesquisa recente, acho que é do Instituto Quest, aonde o presidente Lula, ele cresceu depois dessas últimas manifestações do presidente Bolsonaro. Então, eles precisam, dentro lá do PL, decidir, junto com o presidente, qual vai ser o rumo do próprio partido e do próprio candidato que eles vão apoiar. Porque o que não pode mais é a direita ficar do jeito que está, sem saber atrás de quem que ela vai. Porque alguns apoiam uma pessoa que está inelegível no dia de hoje e que muito provavelmente vai permanecer até 2026 e não se tem um candidato. Isso não é bom para o pessoal da direita, não é bom para a própria democracia. Patrícia, e como isso pode pegar agora em 2026, né? A gente sabe que o ex-presidente, então citamos agora, está inelegível, mas será que esse discurso e todo esse acontecimento pode, por exemplo, reverberar num candidato que ele indicar à presidência da República, como o governador Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo, por exemplo? Acredito que sim, né? Mas tem que combinar ali com o pessoal do partido, né? Quem seria o melhor candidato para essa situação. Existem outras pessoas, né, aqui no nosso país, o governador do Rio Grande do Sul também, se pré-candidatando, o governador de Minas Gerais também, existem outras pessoas, então é uma incógnita ainda o que pode acontecer em 2026. Mas tudo terá uma consequência, 2026, uma forte consequência, o que está acontecendo agora. Helen, você acha que dá para dizer que alguém vai ganhar politicamente com o que está acontecendo agora com o ex-presidente? Uma filósofa aqui do Brasil que um dia disse assim: não acho que quem ganhar ou perder vai ganhar vai todo mundo perder. Mas a questão, o jogo está rolando, né? Recentemente eu estava num evento do PL, né? E aí o presidente da legenda, Valdemar da Costa Neto, estava falando da Michelle e dizendo, olha, é a única nas pesquisas que vence Lula no segundo turno, sem ser Jair Bolsonaro. E aí a galera toda disse, não sei o quê, né? Era um evento PL e tal. Aí ele disse, não, obviamente na hora ele se corrigiu e disse assim, mas o nosso candidato é o Jair Bolsonaro. E quem o Jair Bolsonaro indicar, caso haja uma injustiça, ele não possa ser o candidato. O que mostra claramente que, assim, veja bem, quem são as duas grandes legendas hoje disputando direita e centro-direita? PSD, Gilberto Kassab, na centro-direita, ele fica no centro-centro, mas tentando se encaminhar mais para uma centro-direita, e o PL de Valdemar da Costa Neto, que é refém da família Bolsonaro, porque depende dos votos da família Bolsonaro, dependeu deles para se estruturar do tamanho que se estruturou. Então, toda essa direita está ainda empolada dentro da grande ação protecionista de Jair Bolsonaro. E fica muito difícil, porque assim, seja o Tarcísio, seja o Ratinho Júnior, seja o Zema, não dá para se descolar totalmente da figura de Bolsonaro. Ainda depende desses votos para ir para um segundo turno. É muito complicado esse cenário, esse xadrez que está se desenhando nesse momento, para quem vai ser esse candidato aí, né,
Bolsonaro mantendo-se inelegível até o ano que vem. Então, é um xadrez muito complicado, que mesmo quem dá as regras, né, e aí estou falando de Valdemar, pode ter suas preferências, pode falar seriamente, mas dentro da família Bolsonaro não se fala em plano B, né? O Bolsonaro é o plano A, B, C e D dele. Então, isso trava todo o jogo.